Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Estamos de volta na sequência do seu Inclusão e Saúde. O assunto promete, pela sua importância e, sobretudo, por trazer polêmica, né? E um pouco de tensão no seu conteúdo. Eu me refiro ao tema chamado de suicídio infanto-juvenil, muito mais até para essa fase da pré-adolescência. Mas como assim? O que provoca tudo isso? A saída para quem, de repente, pensa, por que alguns pré-adolescentes, alguns adolescentes chegam a esse extremo? Mas não é o suicídio apenas por si só. É o cuidado que a gente tem de tratar do tema, mas, sobretudo, a partir de um joguinho aí ou de outros jogos que apontam desafios nas redes sociais, através de alguns aplicativos, a exemplo do tal Baleia Azul. Para nos ajudar a entender um pouco tudo sobre isso, a psicóloga Tâmara Xavier. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, doutora. Eu que agradeço. Olha, eu sei que é polêmico, como já dissemos, né? Isso acaba provocando uma certa curiosidade para alguns e uma preocupação até para outros. Mas no que se refere especificamente a essa questão dos programas, né, nas redes sociais e, sobretudo, esse programa da Baleia Azul, para quem não está acostumado, é um programa que, aos poucos, você tem que cumprir determinadas etapas, desafios e ao ponto de, quem sabe, chegar até a um suicídio. Sobretudo voltado para essas crianças. Como é que a gente pode ajudar os pais para tanto monitorar isso, quanto também para poder, digamos, orientar mais os filhos e estar bem mais próximo deles? A presença dos pais é fundamental nessa questão de percepção do que está acontecendo na vida do filho. Infelizmente, a internet, que é uma ferramenta fantástica, ela muitas vezes é fonte também de muita destruição, de muita confusão, de muito... É um espaço aberto, é um espaço em que você não precisa mostrar a sua identidade, você utiliza aquilo para outros fins, muitas vezes muito negativos. Então, esse programa, né, na verdade, os adolescentes que participaram, eles provavelmente já tinham algum processo aí depressivo, alguma coisa nesse sentido, porque parece-me previamente selecionado essas pessoas, e eles lançam um desafio. Na verdade, é um programa mesmo específico para adolescente, porque ele pega o vazio que existe nessa adolescência. Porque é o seguinte, quando a gente nasce, né, a gente está na família, a gente pertence à família enquanto criança. Tanto que tem aquelas camisetinhas, né? Ah, eu sou do papai, eu sou da mamãe, a gente não tem muita identidade. É nesse momento que a gente está construindo um ego. Então, se os pais, né, não criam, nesse início, uma fortaleza, no sentido de amparar esse filho, de dar segurança a esse filho, para ele revelar o que ele está sentindo, porque, assim, criança sente tristeza, criança sente angústia, todo mundo sente. Mas se eu não encontro um espaço para falar para os meus pais, porque eu acredito que os meus pais não vão se identificar com isso em mim, eu vou cada vez mais me retraindo. E aí, quando chega na adolescência, que é onde eu quero me separar dos meus pais para criar a minha identidade, aí isso vem à tona. Então, a Baleia Azul, ela entra nesse buraco que a família deixa. O buraco do ouvir a criança, o adolescente, nesse caso, né? O buraco do dar atenção. Eles têm atenção, que eles muitas vezes não têm em casa por não se identificar com o pai ou achar que não vai ser ouvido. Porque muitas vezes o pai, mas você tem tudo, por que você está assim? Né? E não consegue tratar de forma saudável, porque tristeza todos nós temos, angústia todos nós temos, né? Tem até um mestre chinês, se eu não me engano, ele fala que por fora Deus foi muito criativo. Ele fez as pessoas de vários jeitos, de várias cores, mas por dentro somos todos iguais. Então isso é inevitável, né? É inevitável. Agora, por que então esses adolescentes ou pré-adolescentes, dependendo da situação, buscam esses espaços? Os pais, então, com base no que a senhora está dizendo, eles têm uma parcela significativa de culpa se a criança acabar enveredando, digamos assim, ou é uma busca natural de qualquer pré-adolescente, qualquer adolescente, isso vai acontecer com qualquer um? Eu não gosto muito de usar a palavra culpa, é mais uma responsabilidade, né? Primeiro que a nossa sociedade está entrando muito no processo de cada um viver individualmente. Né? Eu me lembro que na minha época, na escola, o que agregava as crianças era a bola de vôlei. Hoje está cada um com o seu celular. Então, quando a gente vê que a sociedade está separando as pessoas, aí vai se instalar um caos. Porque eu não conheço no outro aquilo que eu sinto. Então, eu não tenho como trocar com o outro alguma coisa, ninguém vai saber. É muito superficial. Muito superficial, exatamente. Na adolescência, vem aquela sensação de que, ok, eu tenho a minha liberdade agora para construir a minha identidade, mas, ao mesmo tempo, vem a sensação de que ninguém está ligando para mim. Né? Porque eu me separo dos meus pais e eu fico, supostamente, sem apoio, sem uma segurança maior.
Entendeu? E aí o que é que eu vejo? Hoje as crianças, né, a gente está entrando num processo, como eu falei, de muita individualidade e a competição que existe nisso também. Porque, por exemplo, você vê as crianças hoje em dia, elas estão querendo produtos caros, né, celulares, tablets e tudo mais. Status, né? Status. E isso, os pais se enganam ao achar que estão dando um benefício ao filho por ele estar brincando. Isso também vai ser usado como competição na escola. Né? O colega que tem um celular da marca X, ele vai se sentir superior ao que tem da marca Y. E, na verdade, desagrega. Né? E aí a gente vê que não tem mais aquela relação de aproximação entre as pessoas. E, às vezes na escola está um menino sentado no canto, um menino sentado no outro, os dois, às vezes estão jogando o mesmo jogo. Em mundos diferentes e ao mesmo tempo próximos ali. E aí a gente vê o seguinte, a competição hoje em dia, ela é trabalhada para um fim que talvez não seja ideal. O fim da competição, como existia nas competições esportivas, era um fim de agregação, era um fim de você colocar pessoas que estavam competindo, mas que no final das contas estavam todos para uma finalidade comum. Hoje em dia as crianças competem por uma questão que não tem honra, né? Que não tem os princípios morais, esse princípio de honra, de honestidade, de companheirismo, eles estão sendo deixados muito de lado nessa distância entre as pessoas. E isso vai gerar um problema muito sério para a sociedade. A doutora Tamara Xavier falou agora há pouco, na minha época, né? Não faz tanto tempo, porque ela é nova, como eu também, lógico, né? Mas eu falo assim, na minha época, ou seja, na nossa época, então não tem mais hoje a brincadeira da bola de gude, do peão, de você fabricar os seus brinquedos, como eu fazia, de você pegar coisas assim do dia a dia e começar a fazer as transformações, desenvolver algumas outras técnicas naturais das coisas que a gente se depara. Mas eu quero lhe fazer o seguinte questionamento, doutora, ainda com essa questão do jogo Baleia Azul, o que chama a atenção é por que uma criança chega a esse extremo de estar, digamos, encarando os desafios, cumprindo determinadas etapas, tudo isso, e aos poucos chegar a esse extremo mesmo de desenhar uma baleia, ou desenhar o formato de uma baleia com um objeto cortante. Assisti a um filme um dia desses, que foi no Netflix, eu acho que é Nerve, é algo semelhante, você tem que cumprir etapas arriscadíssimas, quer dizer, tudo para você ganhar likes, para você se tornar uma pessoa mais, né, famosa, e teoricamente você sai do anonimato e passa a ser aquela pessoa mais popular. Essa busca, como é que se explica isso? Quando a criança entra, quando o adolescente ele entra nesse processo de querer se integrar ao próximo, ele quer se integrar com força. Ele quer mostrar para que veio. Então a competição funciona muito bem, a proposta de competição com o adolescente funciona muito bem, porque ele quer se destacar. Então, quanto mais você coloca algo que vai fazer com que ele quebre mais a barreira do impossível, ele vai se sentir instigado a fazer aquilo. Né? Então, assim, quando a gente tinha os pais na infância, os pais mandavam na gente. Hoje está muito mais... Por isso que a Baleia Azul entrou nesse processo, porque agora quem manda nas crianças e nos adolescentes é quem está orientando a fazer os desafios. Substitui, digamos assim, os pais. Pega essa brecha que fica e entra aí. Quando a criança talvez não está muito estabilizada emocionalmente, quando a criança não está segura do que ela é. Uma coisa que eu acho muito interessante é... A gente não tem a valorização da criança pelo positivo dela. Quem compara, perde. Se eu me comparar, por exemplo, a você, o que é que eu conheço da sua vida? Eu conheço você na televisão, eu conheço você no rádio, mas eu não conheço a sua intimidade. Então, eu vou pegar a minha tristeza, a minha dor, o que eu vivo, tudo que eu conheço meu e vou comparar uma parcela sua. É óbvio que você vai ganhar. Então, isso cria uma distância entre as pessoas se sentem inferiorizadas. E nisso elas vão crescendo. A internet, ela é escandalosamente forte nisso. Porque a gente só retrata aquilo que tá bom. A gente tá num restaurante, a gente retrata aquilo. Mas ninguém tira uma foto chorando, né, ou preocupada. Discutindo, brigando, exatamente. Então, quem se compara, perde. E a gente está criando um processo de competição infantil e de adolescente que está gerando esse processo de eu vou conseguir ser mais, eu vou ter mais destaque do que fulano, sendo que eu não sei da vida de fulano. Eu sei da parcela da vida de fulano. Doutora Tamara Xavier, já encerrando basicamente a nossa entrevista, queria que a senhora pudesse passar a orientação para os pais, de um modo geral, não só voltado para a questão da Baleia Azul, mas qualquer outro tipo de aplicativo, programa que incentiva. Até no YouTube você tem vários vídeos de pais, crianças, umas criando desafios para as outras, desafios assim absurdos, né? Coisas perigosas, muito perigosas. Isso vai acabando aí chegar a essa expectativa de um suicídio, muitas vezes, né, como a gente sabe que chega. Então, que orientação, olhando para essa câmera aqui, a senhora poderia passar para os pais? Eu acho que é importante os pais prestarem mais atenção nos sentimentos dos filhos, e inclusive em falar para os filhos que eles também têm os mesmos sentimentos.
Freud falava em Luto e Melancolia que ninguém tem energia suficiente para um suicídio, a não ser que ele queira matar algo dentro dele, né? Ou alguém dentro dele. E é por isso que está surgindo isso, está havendo uma dor muito grande no íntimo desses adolescentes, a ponto deles fazerem isso, através de um desafio, eles chegarem a essa conclusão. Então, os pais, sim, precisam monitorar as crianças, precisam olhar o que é que eles estão vendo na internet. Hoje em dia existem ferramentas de controle disso, né? dessas tecnologias, desses aplicativos. É importante olhar, mas antes de mais nada, é importante conversar, procurar saber se está triste, perceba se está triste, vá conversar, deixe essa tristeza ser falada, vamos usar mais os temas que a gente rejeita muitas vezes, né? Tristeza é feio, raiva é feio, decepção é feio e fica tudo no feio e a gente só quer olhar o bonito, mas o feio existe na humanidade. Esconde a despensa e mostra só aquela coisa teoricamente que é bonitinha, né? Exatamente. Que é o que a gente não deve estar fazendo. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Mais uma vez, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer, claro, entre outras questões, o quadro Seu Direito com o advogado Andréa Cazucas. E na volta do intervalo também, nós vamos falar sobre o recadastramento para a pessoa com deficiência, para você que quer o seu cartão exatamente especial. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.